Então vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 11, o verso de número 1, diz assim a palavra: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe dar, o que lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão para o seu amigo, por causa da importunação se levantará, ele lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos abençoe com uma porção de graça, de revelação, de entendimento, uma porção, Senhor, da tua palavra que nos coloque mais próximos de ti. Nos ajude, Senhor, a desfrutarmos de um lugar que o Senhor Jesus conquistou para nós, um lugar chamado intimidade, um lugar chamado relacionamento, um lugar chamado comunhão contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ensina pela instrução da tua palavra a desfrutarmos, porque como diz a canção que cantamos agora, em ti essas promessas já temos o sim e o amém, a certeza de que podemos nos achegar, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Essa semana o Senhor tem movido muito o meu coração acerca de uma ferramenta, de um tema, de algo que o Senhor nos dá, que é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Eu comecei a semana bem voltado a um estudo relacionado às coisas naturais que a palavra nos ensina, de relacionamentos humanos, interpessoais. Mas já logo na segunda-feira nós tivemos aqui na igreja um momento com a liderança, com os pastores, que foi memorável, foi extraordinário, que foi um momento de oração. Nós nos reunimos aqui na segunda-feira, todas as segundas-feiras nós estamos nos reunindo aqui na igreja, para comunhão, para oração, para termos esse momento. Toda a igreja está convidada, se você quiser vir amanhã, 8 horas da noite estaremos aqui, vamos orar com propósito, orar por aquilo que o Senhor tem prometido a nós, orarmos por tudo que o Senhor tem estabelecido na sua palavra, orarmos para declarar que confiamos no Senhor, e para desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. A oração é muito importante. Aí já logo na terça-feira, o Mateus, um primo que eu tenho, que está estudando nos Estados Unidos, na igreja Betel, está fazendo o college de formação ministerial lá nos Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem, porque ele está fazendo um trabalho, e nesse trabalho ele está estudando pessoas que foram relevantes na sua geração, pessoas que o Senhor levantou na terra com um propósito, e que os seus ministérios foram relevantes, marcaram um povo, marcaram uma geração, marcaram um tempo, e ele sentiu no coração de fazer esse trabalho sobre o meu pai, já falecido, já com o Senhor, o saudoso bispo Samuel. E quando ele falou isto, uma das perguntas era: no ministério do seu pai,
o que mais te marcou, o que mais te marcou em relação ao ministério dele, a ele como pastor. Eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja, é a primeira coisa que me vem na memória quando eu lembro do meu pai, é que ele era um homem de oração. Quem andou com ele, quem o conheceu, quem fez parte da sua vida, sabe que ele era um homem que o seu relacionamento de oração com Deus era algo muito importante, era algo cotidiano, era algo diário, era algo permanente, era algo que ele sempre exerceu isso. Não apenas a oração na igreja, a oração pública, mas eu já falei isso algumas vezes, é a grande lembrança que tenho do meu pai, as tantas e tantas e tantas e tantas vezes que eu cheguei em casa, nas madrugadas, e ao abrir a porta, morava sozinho, mas aos finais de semana ia para a casa do pai e da mãe, e eu tinha a chave da casa, e eu chegava em casa 4, 5, 6 horas da manhã, madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo. Era muito comum eu chegar, e até mesmo num inverno rigoroso e frio, ele não via eu chegar, eu entrava quieto, e quando eu passava pela sala, ele estava de joelhos, orando, muitas vezes coberto com um cobertor que ele usava, uma almofadinha que ele botava no chão, e ali ele começava a orar, e ali ele ficava orando, e muitas vezes ele dormiu de joelhos ali naquele lugar. Para mim isso é memorável, para mim isso é marcante, porque impactou a minha vida, impactou principalmente porque o seu hábito de oração não era simplesmente um hábito de oração pública, no intuito de mostrar para as pessoas, olha como eu tenho relacionamento com Deus, olha como eu tenho retórica, olha como quando eu oro a igreja se movimenta. Não, era aquela oração lá na casa, quando ninguém vê, aquela oração que não tem plateia, aquela oração que não tem público. E eu sei que aquela oração, e muitas vezes ele estava orando por mim. Eu sei que muitas e muitas vezes ele estava orando pela igreja que ele pastoreava. Eu sei que muitas e muitas vezes ele estava orando, até mesmo por ele, pedindo: Senhor, me dá força, porque a caminhada não é fácil para ninguém. E a oração, ela nos fortalece. A oração, ela é uma ferramenta que a Bíblia Sagrada chama de poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. A oração de alguém que está em Cristo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse elemento, esta ferramenta, por algum motivo, e eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho sido incomodado sobre isso. Por algum motivo, nós estamos perdendo o entendimento ou o relacionamento com Deus por meio da oração. E isso não é algo que vem de muito tempo, isso é algo recente, isso é algo da nossa geração. Porque, como eu disse para você, eu cresci vendo o meu pai com o hábito de oração. Meu pai morreu aos 53 anos, vai fazer 8 anos agora. Isso não era uma peculiaridade dele somente. Isto era algo que eu via, que é muito comum nós vermos na geração dele. Se você tem um pai, se você tem um avô, se você tem um conhecido nessa faixa etária de 50, de 60 anos, 70, 80, que é convertido, que está no Senhor, você vai perceber essa marca. Dificilmente você vê alguém com mais de 50 anos que não tenha no seu hábito devocional de relacionamento com Deus a oração como ferramenta. A oração pode muito em seus efeitos. A oração de um povo, de um povo justo, ela é poderosa e é eficaz. Não apenas o meu pai, eu tenho o meu avô, Voiá, 90 e poucos anos, está ali, sentado ali, também é para mim uma referência. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa, na casa do Voiá, e o vi na sua cadeirinha, na sala, na cozinha, orando. Hábito de oração. Aos 90 anos de idade ainda tem o seu hábito de oração, 3, 4 vezes por dia. Tal como Daniel, diz a Bíblia, que 3 vezes ao dia, e orava ao Senhor, falava com Deus. É uma geração que
sustentou muito do que nós vivemos hoje aqui, ó. Muito do que eu e você hoje experimentamos é resultado disso aqui, ó, dessa geração dos nossos pais que está partindo. Oração. Eu tenho absoluta certeza de que muitas e muitas vezes, diante da face da morte, o Senhor me preservou por conta de oração. Não minha, dos meus pais, dos meus avós, de pessoas que são intercessores. A oração, meu irmão. Agora, qual é a intenção dessa mensagem? A intenção dessa mensagem é para que eu e você voltemos a este relacionamento que Jesus ensinou, para que como igreja nós tenhamos esse entendimento. Perceba uma coisa, todos nós aqui acreditamos no poder da oração, todos nós aqui acreditamos no Senhor, todos nós aqui, quando uma oração é feita, nós reverenciamos, nós respeitamos. Na família da minha esposa, muitos não são convertidos, e às vezes nas reuniões de família, de festa de família, junta todo mundo e eles pedem para fazer uma oração e sempre sobra para o pastor. E aí eu vou fazer a oração, eu percebo que muitos não oram no sentido de falar, não se comunicam, mas reverenciam, respeitam, abaixam a cabeça, em sinal de reverência e de respeito. A maioria de nós, se uma oração for realizada, por mais que a gente não ore, a gente vai reverenciar, nós cremos. Mas a questão não é se nós acreditamos que a oração, que Deus ouve, que a oração é importante. A questão aqui que eu quero levantar é, nós, enquanto indivíduos, desenvolvermos o hábito da oração. Não apenas abaixar a cabeça quando alguém está orando, não apenas reverenciar, não apenas ficar numa expressão corporal de temor, mas de fato orar, de fato abrir a boca e orar ao Senhor, sabendo e tendo a convicção de que o Senhor nos ouve na nossa oração, e responde à nossa oração. Lucas capítulo 18, Jesus Cristo vai dizer que o Senhor fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, e fará justiça depressa. Aqueles que clamam de dia e de noite. Se o Senhor é a palavra, se Ele é o verbo, se a sua palavra não volta vazia, se aquilo que Ele promete Ele cumpre, se a sua palavra é fiel e verdadeira, e Ele está dizendo que Ele responderá e fará justiça depressa àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, por que demora tanto? Eu consigo pensar em duas coisas: ou nós não estamos orando, ou nós não estamos clamando, ou nós estamos confundindo murmuração com oração, ou nós estamos confundindo pensamento com oração, ou nós estamos confundindo imaginação com oração, ou nós estamos pedindo mal. Porque Tiago diz o seguinte: peçam, vocês não têm porque não pedem. Então, aqui está um primeiro ensinamento: se nós não temos é porque nós não pedimos. Aí Tiago diz assim: ou se pedem não recebem porque pedem mal, para gastar com seus próprios prazeres. O que Tiago está ensinando? Oração com propósito, oração alinhada, oração de filhos e filhas que querem conhecer a vontade do Pai. Por isso que Jesus, ao ensinar a orar, disse: seja feita a tua vontade, porque nós alinhamos os céus com o propósito nosso na terra. Vocês não têm porque não pedem, quando pedem não recebem porque pedem mal. É mais ou menos assim: Pai, me dá uma arma porque eu quero dar um tiro na cabeça. Parece loucura, mas a verdade é que muitos pedidos que eu e você fazemos espiritualmente, se o Senhor nos dá, é um tiro na nossa cabeça.
que nós mesmos vamos fazer. Então muitas coisas que o Senhor não nos dá, na verdade não é um Deus que não abençoa os seus filhos, é um Deus que ama os seus filhos, e para não ver os seus filhos se autodestruírem, não dá. E glória a Deus por causa disso. Se Ele não dá, glorificado seja o nome dEle, porque Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Agora a minha função é pedir, a minha função é orar. Essa ferramenta foi nos dada. Comece a exercer o poder da oração. Comece a exercer, porque o Senhor está dizendo que aquele que ouve a oração fará justiça e depressa aos seus que clamam a Ele dia e noite. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Justiça é você bater na porta da graça e dizer: Senhor, eu sei que Tu conquistaste para mim as promessas que eu tenho direito. Eu sei que a Tua vontade para mim, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, ela é melhor do que a minha. Senhor, me dá entendimento sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade. Por isso que Jesus aqui nesse texto que nós acabamos de ler diz: se nós, embora somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem algo, quanto mais o nosso Pai Celestial dará àqueles que pedem a Ele o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus na oração que eu e você fazemos deve ser o nosso principal desejo. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que intercede, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que aconselha, é o Espírito Santo que acompanha, é o Espírito Santo que habita. É porque nós temos o Espírito Santo do nosso Senhor, do nosso Deus, dentro de nós, que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que Ele ora por nós e nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Sabe o que nós como igreja estamos precisando pedir? Venha a nós o Teu Espírito, desça sobre nós o Teu Espírito, habite em nós o Teu Espírito, porque o Teu Espírito me dará revelação, entendimento. O Teu Espírito me fortalecerá, o Teu Espírito me capacitará, o Teu Espírito sonda. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o Espírito de Deus e intercede por nós, os santos, conforme a vontade do Senhor, e nos ajuda nas nossas fraquezas. Meu Deus, é o maior presente que eu e você podemos ter. E você sabe como é que o Espírito Santo vem? Oração. O poder da oração. Essa mensagem de hoje, ela é bem instrutiva. Eu quero ter a ousadia de instruir a igreja, ensinar a igreja a orar. Não é a presunção, é a ousadia. Aqui os discípulos estão perguntando para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, porque João ensinou os discípulos dele a orar. Eles estavam vendo Jesus orando e vendo que Jesus realizava o que realizava, fruto da oração. Jesus sempre orava, Jesus sempre se retirava. Jesus, longe dos holofotes, era um homem de oração. E eles começaram a perceber que era a oração a causa de todo o efeito que Jesus produzia nas multidões. Era o relacionamento íntimo com Deus, com o Pai, com o Abba. Eles começaram a perceber que era isto que dava a Cristo esta capacidade de publicamente os sinais se manifestarem, a oração. Jesus certa vez disse que nós precisávamos orar sempre, sem nunca desanimar. Quando os discípulos pediram para Ele ensinar, prontamente Ele começa a ensinar: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade. E por aí Ele vai dizendo. E eu queria compartilhar hoje com a igreja 4 tipos de orações poderosas que nós podemos fazer.
E alguns elementos da oração, 5 elementos dentro da oração, se der tempo, hoje pela manhã eu não consegui, eu não vou ter pressa. Vamos dissecar. 9h30, se eu não tiver chego na metade, a gente para, vamos parar no tempo. E na quarta-feira a gente continua. Mas se der tempo, vamos falando. 4 tipos de orações poderosas que você pode fazer, que vão mudar a história da tua vida com Deus. Vão mudar a história da tua vida nessa terra. Vão mudar o teu relacionamento, a forma como você se relaciona com Deus e com tudo aquilo que Deus falou ao seu respeito. A oração fortalece, meu irmão, as promessas dentro de nós. A oração fortalece a palavra de Deus que nós recebemos. Toda essa palavra que hoje nós estamos recebendo, se você orar essa palavra durante a semana, você vai ver que a oração é o adubo que faz com que a semente germine e cresce, que dá fertilidade para essa terra que somos nós. 4 tipos de orações. A primeira delas, a oração de intercessão. Esta oração, ela é poderosa para 3 coisas específicas. A primeira delas, curar enfermos. Jesus disse assim: em meu nome vocês curarão enfermos. A oração de intercessão é aquela oração que você não faz por você, você faz por alguém. Tem pessoas aqui dentro que têm orado muito por pessoas, por outras pessoas. Tem pessoas aqui que têm sido usadas por Deus poderosamente para interceder, e milagres estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Tem pessoas aqui que estão aqui orando por um familiar, orando por um pai, orando por uma mãe, orando por um filho, por uma filha, orando por um amigo. Pessoas que estão gemendo, clamando por alguém. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua oração, ela é poderosa e ela terá eficácia absoluta. Porque a oração de intercessão, ela cura. Onde houver enfermos, tem gente que não está enferma no corpo, mas está enferma na alma, está enferma nos sentimentos. E a oração da igreja, ela é poderosa. A tua oração de intercessão, ela é poderosa. Tiago vai dizer assim: tem alguém doente entre vós? Que ele mande chamar os presbíteros, para que eles orem por ele e o unjam com óleo. A oração feita com fé curará o doente. Meu irmão, Deus tem me usado muito com relação ao ministério de cura. Nos últimos tempos eu tenho experimentado muito essa questão de ver Deus fazendo milagres em pessoas, na vida, na saúde. E tem acontecido algo inusitado, que é especialmente sobre vida de crianças. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu já contei esse testemunho. Deus me deu uma oração pela Radassa. A Radassa havia tirado metade de um pulmão numa cirurgia, e o Senhor regenerou, deu um pulmão novo para ela. Pulmão não se regenera, quem fez isso foi o Senhor. Eu já contei o testemunho aqui. Umas semanas atrás, talvez 2 meses atrás, a neta de uma irmã aqui da igreja, que nasceu e estava desenganada no hospital, precisava fazer uma cirurgia de coração muito sensível, essa cirurgia de alta complexidade e risco. Ela me ligou mandando uma mensagem, ela me mandou uma mensagem pedindo oração, e eu entrei com ela em oração, e a menina foi plenamente restaurada, não precisou fazer a cirurgia, foi para casa. Semana passada, uma mãe, uma avó também, me mandou uma mensagem de uma criança que estava com suspeita de meningite, estava no hospital, e ela pediu oração, e nós oramos por ela, e a menina no outro dia foi para casa e não sei absolutamente nada, completamente curada. Quem é que faz isso? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu nunca pedi para o Senhor para ter unção de cura, para orar por pessoas e ter a capacidade. Eu nunca pedi isso. Hoje de manhã eu ainda brinquei dizendo: se
um dia eu puder escolher na lápide, o que vai lá na minha lápide, enquanto o homem que pisou nessa terra, eu puder escolher pelo que eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado como alguém que pregou um evangelho reto, sem deturpar a palavra. A minha maior oração ao Senhor é: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá revelação da Tua palavra. Eu quero pregar o Teu evangelho sem correr o risco, ou sem ter que ouvir um dia que alguma vez eu deturpei. Esse é o meu maior temor, mas por graça o Senhor tem dado esta ferramenta, este dom. Agora, por que especialmente tem acontecido com crianças? O Senhor tem ministrado muito no meu coração. Porque para milagre acontecer, precisam haver dois elementos. A fórmula do milagre que cura o doente, a oração que cura o doente, são dois elementos: a fé em Deus e a capacidade de se condoer, de se compadecer do enfermo. E é por isso que o Senhor tem me usado com crianças, porque eu tenho 2 bebês em casa. Não há como eu olhar para os pais e vendo sofrerem e instantaneamente ser levado ao pensamento que poderia ser com os meus. E eu acredito que essa compaixão, essa capacidade de comoção, de envolvimento, é onde dá essa fórmula, onde dá essa liga e o milagre acontece. Então o que o Senhor está querendo fazer na igreja, eu tenho orado para que o Senhor me dê essa capacidade de se compadecer, de se comover, de ter compaixão de todos, e que o Senhor faça isso conosco enquanto igreja, porque o nosso maior desafio hoje, gente, quem aqui crê absolutamente no Senhor? Quem crê que o Senhor pode curar uma febre, como pode levantar um morto? Nós não temos dúvida nenhuma de que o Senhor pode fazer. Talvez o que está faltando para nós é nós não nos deixarmos esfriar no amor e na capacidade de se envolver, de sentir a dor do outro como se fosse nossa. Meu irmão, Deus está movendo a igreja nesse sentido. Eu vim agora no caminho, ouvindo uma rádio católica, e o padre vinha pregando. E o padre vinha dizendo: Deus é amor, enviou o seu Filho para nos salvar. Deus é amor e compaixão, e quer que a igreja seja cheia de compaixão e de misericórdia. A vontade do Senhor é desenvolver a misericórdia. E eu vinha pensando: glória a Deus, porque é isso que a palavra do Senhor ensina, é isso que o Senhor quer desenvolver na igreja. Eu achei engraçado, porque o padre dizia assim: você vem para a igreja? Você vem para a missa? Você ouve a mensagem? Você recebe aquilo que o Senhor quer? Mas aí quando você sai daqui, você faz a vontade do demônio. E eu parei assim, o que ele vai dizer? Faz a vontade do demônio, porque o Senhor manda perdoar, você não perdoa, você faz a vontade do demônio. O Senhor manda você ter misericórdia, você não tem. E eu fiquei pensando: padre corajoso, dentro da igreja, se a gente fizer isso, é capaz de meia dúzia levantar e ir embora. Porque o Senhor quer levantar uma igreja misericordiosa, cheia de compaixão. Essa igreja curará os enfermos. Essa igreja levantará aqueles que estão caídos. Essa igreja terá uma unção poderosa de cura. A tua capacidade de curar está na fé em Deus, que eu sei que você tem, no nome de Jesus, que eu sei que você tem, e na capacidade de se envolver, tocar num doente como alguém que sente a dor daquele doente, dizendo: o Senhor é poderoso para te curar, conta comigo, conta com a minha casa. Isso muda a história de pessoas. Eu tenho orado para que o Senhor dê esse coração para mim e para a igreja, porque quando a gente vai para o evangelho, a gente vê que todos os que chegavam em Jesus eram curados, desde a sogra de Pedro com uma simples febre, que Jesus amava as sogras. Pegou essa revelação aí? A febre da sogra de Pedro saiu instantaneamente, porque Jesus amava as sogras. Ressuscitou a Lázaro, tudo porque ele se compadecia. O que a gente vê no evangelho? Jesus movido de íntima compaixão.
Em João capítulo 11, quando conta a história da morte de Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, embora ele amasse a Lázaro, a Marta e a Maria, ele ficou onde ele estava por mais de 2 dias. E Jesus sabia que ele tinha morrido, porque depois de 2 dias Jesus disse assim: vamos lá, porque eu tenho que despertar Lázaro. Os discípulos acharam que Jesus estava falando do sono, e Jesus estava falando da morte. Jesus disse assim: não, ele precisa ressuscitar, ele morreu. E quando ele chegou lá, Marta e Maria disseram: se tu estivesse aqui, não teria morrido, e tal. E Jesus, a Bíblia diz que ele se agitou no espírito em ver aquele povo que amava Lázaro chorando. Ele se agitou no espírito, ele foi movido por compaixão. Jesus, que já sabia que ia ressuscitar, Jesus já sabia que podia fazer isso, tudo aquilo ali já estava programado nos céus, e ele já sabia que aquilo ali serviria como um sinal poderoso. Jesus tinha total controle da situação, mas diz a Bíblia que quando ele chega na pedra do sepulcro, antes de mandar a pedra rolar, Jesus chorou. Esse choro não foi encenação, meu irmão. Esse choro foi o elemento, junto com a fé e a capacidade de se condoer, de se ter compaixão, de se envolver com a dor daquele povo. Ele se envolveu, e a resposta no verso seguinte dos judeus era: veja como ele amava. Se você verdadeiramente amar, meu irmão, o Senhor vai te usar poderosamente. É por isso que muitas e muitas vezes o lugar onde nós somos mais usados é o lugar da onde o Senhor nos resgatou. Pessoas que tiveram problemas com drogas, Deus usa poderosamente. Pessoas que tiveram problemas dos mais variados, enfim, são tantos, né? Mas Deus usa, por quê? Porque Ele não está vendo simplesmente alguém ali que está fazendo e pagando pelo que fez. Ele está conhecendo, Ele conhece a dor daquela pessoa. E por conhecer a dor daquela pessoa, Ele se move em compaixão. E como Ele se move em compaixão, crendo e orando ao Senhor, Deus cura, Deus levanta. Olha o segundo poder da oração intercessória: se tiver cometido algum tipo de pecado, ele será perdoado. Meu irmão, a tua oração de intercessão perdoa pecado, você sabia disso? É por isso que você não precisa desistir e não pode desistir de orar por aquele filho que não se converteu ainda. A tua fidelidade salvará aquele filho. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Creia no poder da intercessão. Creia, ore por aqueles que estão perdidos, ore por aquele amigo, ore por aquele parente, ore até mesmo por aquele inimigo, aquele perturbado que te incomoda. Ele faz isso porque ele não conheceu o amor de Deus ainda, mas no dia que ele conhecer o amor de Deus, ele vai parar de incomodar você e os outros. Por isso que Jesus falou: orem pelos seus inimigos, abençoe o que vos perseguem, porque o amor constrange, a graça liberta. O poder da intercessão salva. Lá em Jó capítulo 22 vai dizer que por causa da pureza que é nas tuas mãos, por causa da fidelidade que você tem ao Senhor, o Senhor livrará até aquele que não é inocente. Então não desista de orar por pessoas. A oração de intercessão, meu irmão, ela tem muito poder para curar e para perdoar. Tiago vai dizer: a oração feita com fé curará o doente, e se ele tiver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Olha a ferramenta que Deus nos dá, e nós não usamos muitas vezes. Olha o poder que existe na oração. Uma igreja que ora é poderosa, uma família que ora é poderosa, sócios que oram, a empresa é poderosa. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa será ligado nos céus pelo meu Pai. Foi o que Jesus Cristo declarou. A oração é poderosa. A oração de intercessão, a oração quando nós oramos por alguém. Agora, um ponto que talvez você não saiba: a oração de intercessão prospera aquele que intercede. Você sabia disso? Quando a igreja para de reclamar: por que o Senhor não me deu? E começa a louvar ao Senhor porque Ele deu para alguém.
quando a igreja começa a orar por pessoas, quando a igreja começa a se alegrar com testemunhos, quando a igreja começa a glorificar ao Senhor, quando a igreja começa a orar para que a nação prospere, para que o vizinho prospere, para que a outra igreja prospere, quando nós começamos a orar por pessoas para que o Senhor os abençoe, nós é que somos abençoados. Você sabia disso? Você sabia que muitas vezes a bênção do Senhor não vem para a nossa vida porque nós não temos a capacidade de orar por alguém, a não ser por nós mesmos, para sermos abençoados? Senhor, abençoa-me, abençoa-me, abençoa-me. Não somos capazes de orar para que o Senhor abençoe a outro? Jó 42 verso 10 diz assim: e depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus o prosperou novamente e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Coloca aí Jó 42 verso 10. Essa eu faço questão que a gente leia, porque tem gente que tem que ver para crer. Jó 42 verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe quem eram os amigos de Jó? Uns perturbados, que quando Jó estava coçando ferida com um caco de telha, pararam do lado dele e começaram a procurar justificativas para ele passar pelo que ele estava passando, e começaram a condená-lo. Jó, assume o teu erro, assume o teu pecado. Jó, alguma coisa tu fizeste para você estar passando pelo que está passando. E Jó, e nós sabemos que Jó não havia feito nada, Jó estava sendo provado. Jó era fiel, Jó era temente, Jó era um homem que obedecia ao Senhor, Jó era um homem de intercessão. A Bíblia diz que ele orava pelos seus filhos e fazia sacrifícios pelos seus filhos, para que se eles tivessem pecado, o Senhor os perdoasse. E passou pelo que passou. Muitas vezes, meu irmão, é isso que acontece conosco. Nós estamos passando por crises, por problemas, por dificuldades, e ao invés de nós termos entre nós amigos e irmãos que nos ajudem, que nos motivam, que nos fortalecem, nós temos ainda acusação entre irmãos. Irmãos que chegam e dizem assim: ó, só deve estar passando pelo que está passando porque deve ter algum pecado. Algum problema ele passou, algum problema ele enfrentou, alguma coisa ele fez para estar passando pelo que está passando. Tem pecado oculto aí, confessa o teu pecado oculto e o Senhor te abençoará. Muitas vezes é isso que a gente ouve. E sabe o que é pior? Quando o Senhor restaura a nossa vida, nós cantamos: quem me viu passar na prova e não me ajudou. E aí nós achamos que agora o Senhor está nos honrando para humilhar. Nada a ver com o Evangelho. O Evangelho diz assim para você: está sendo injustiçado, ore por quem te injustiçou. Está sendo perseguido, ore por quem te persegue. Está sendo caluniado, ore por quem te calunia. Estão te acusando, ore por quem te acusa. E depois que Jó orou, enquanto Jó estava tentando se justificar, enquanto Jó estava indignado, enquanto Jó dizia: maldito o dia que eu nasci, enquanto Jó dizia: vocês não sabem de nada, eu sou fiel, enquanto Jó estava querendo se justificar, meu irmão, justo não se justifica. Quando Jó parou de se justificar e foi orar ao Senhor e abençoou os seus amigos, a Bíblia diz que Deus lhe deu novamente prosperidade e em dobro tudo que ele tinha antes. Deixa eu declarar em nome de Jesus: tudo aquilo que um dia você perdeu, o Senhor vai te dar em dobro, se tão somente você for um intercessor nessa terra, abençoar pessoas, orar por pessoas, até mesmo por aqueles que não honram o que você carrega. Ora, porque a oração de intercessão traz prosperidade para aquele que intercede. A Bíblia diz que Abraão orou por Abimeleque, rei de Gade. Abraão orou por ele, e a sua casa foi curada. Toda a casa estava adoecida, e eles foram curados por causa da intercessão de Abraão. E a Bíblia diz que depois que Abraão orou por Abimeleque, Deus sarou a casa de Abimeleque, e Abraão prosperou abundantemente na terra de Abimeleque. A oração de intercessão, meu irmão,
Aprenda esse valor, porque ela é poderosa e ela é eficaz. A segunda oração que eu quero falar hoje para nós é a oração votiva. A oração do voto. O que é a oração do voto? A oração do voto é a oração daqueles que não têm absolutamente nada a oferecer para o Senhor. Eu fico pensando, o que nós podemos oferecer para o Senhor que o Senhor já não tenha? A Bíblia diz que todo culto ele é acompanhado de oferta. Nós sempre ofertamos ao Senhor, mas não como uma barganha no sentido de comprar a presença, de comprar a intimidade. O nosso relacionamento com Deus no que diz respeito à oferta é como um relacionamento com alguém que você ama muito e que te convida para uma festa, que te convida para um relacionamento, que te convida para casa para participar. E aí você vai nessa festa, você não compra o convite com um presente, você compra um presente porque aquela pessoa é importante para você, e você quer dizer, olha, eu honro a nossa amizade, eu honro o nosso relacionamento, toma aqui. Quando nós ofertamos ao Senhor, esse é o nosso princípio, e a maior oferta que eu e você podemos dar é a nossa vida. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua mente, com toda a tua alma. Ofereçam-se, diz Paulo em Romanos 12, como um sacrifício vivo, não é morto, é vivo, o corbã, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que diz a palavra, é a nossa maior oferta. Davi vai dizer o seguinte, em 1 Crônicas, ele escreve um salmo, está lá em 1 Crônicas 16, ele diz assim, deem glória ao Senhor, ao seu nome, tragam ofertas ao Senhor. O Salmo 96 vai dizer assim, deem glória ao Senhor e ao seu santo nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Oferta faz parte do nosso culto, é a nossa expressão de amor, de gratidão, de honra ao nosso Deus. Só que a verdade é que tem gente, meu irmão, que não tem absolutamente nada. Nós não podemos dar o que nós não temos. Tem gente que está tão seca por dentro que não tem nada para oferecer ao Senhor. Tem gente que está numa condição tão miserável, existencial, material, que ela não pode sequer também abençoar a obra, cuidar de vida, ser generoso. Passa alguém numa dificuldade, ela olha para a dificuldade, ela se compadece, mas ela não tem. Existem casos assim. Sabe qual é a oração que você pode fazer? A oração do voto. É a oração de quem não tem nada a perder, mas se compromete com a palavra ao Senhor, caso o Senhor seja fiel. Você duvida da fidelidade do Senhor? Eu sempre lembro de duas orações quando eu penso em voto. A primeira é a de Ana. Ana era uma mulher estéril, e a sua maior dor era não poder engravidar, era não ter filhos. E a Bíblia diz que ela não tinha falta de bens materiais. Eucana, quando subia ao templo com Ana todos os anos, a Bíblia diz que ele dava porções dobradas de ofertas, de sacrifício, por causa de Ana, porque ele amava Ana e queria ver Deus abençoar ela com a bênção da maternidade. Só que as ofertas financeiras, materiais que Eucana dava não traziam resultado. Eucana estava querendo comprar a bênção, e ela subia ano após ano, orava ao Senhor e nada lhe acontecia. Ela vinha amargurada todos os anos, até que um ano ela disse assim, Senhor, se tu me deres um filho, se tu me abençoares com a bênção da maternidade, se tu me deres esse presente, essa alegria de poder ser mãe, ele será teu. E ela se comprometeu ao Senhor com um filho na geração que pudesse servir o propósito do Senhor. O Senhor não nos chamou simplesmente para nós gerarmos aleatoriamente. O Senhor nos chamou para nós gerarmos com propósito. E gerar com propósito significa assim, ó, Senhor, de tudo aquilo que tu me deres, certamente tu pode contar comigo. Gerar com propósito. A Bíblia diz lá em Gálatas que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael nasceu de modo natural, Isaque nasceu mediante promessa. Então nós podemos gerar muitas coisas de modo natural. O trabalho traz resultado,
O esforço próprio traz resultado, o suor do rosto come do pão. Nós podemos gerar muitas coisas com o esforço natural, com aquilo que Deus já nos deu capacidade. A terra está aí para ser dominada, mas nós podemos gerar mediante promessa, e aí muda todas as coisas. E gerar mediante promessa, meu irmão, é gerar num pacto com Deus. Nós somos um povo que servimos a um Deus de aliança. Você quer ver a sua vida ser transformada? Faça uma aliança com Deus. Faça, meu irmão, um voto com o Senhor. Coloca a tua vida hoje diante do Senhor, dizendo: Senhor, aquilo que tu gerares em mim servirá para um propósito nessa geração. Aquilo que tu me deres, Senhor, será para a glória do teu nome. O que você tem a perder? Eu conheço um Deus, como disse o pastor Nando, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece no céu, na terra. Ergue do pó o necessitado, levanta do lixo o pobre, e os coloca assentados com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, e faz dela uma feliz mãe de filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Essa foi a oração que Ana fez em 1 Samuel capítulo 2. Aquela que não tinha filhos, hoje tem 7. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Jacó fez a mesma oração. Jacó diz assim: se o Senhor estiver comigo nessa viagem que eu estou fazendo, me suprir de comida e de roupa, me trazer em segurança para a casa do meu pai. Olha o voto de Jacó, três coisas que ele diz: o Senhor será o meu Deus. Este lugar que hoje o Senhor se manifestou, Betel, casa de Deus, será santuário do Senhor. E de tudo que tu me deres, certamente eu te darei o dízimo. O que Jacó estava dizendo era o seguinte: tu és o meu Deus, tu serás o meu Deus para todos os momentos. O lugar onde eu piso não será contaminado, mas será sempre um lugar de santidade. Nós somos a casa do Senhor, nós somos a habitação, nós somos o templo do Senhor. E de tudo aquilo que tu me proveres, Senhor, a tua obra pode contar comigo. Essa é a vontade do Senhor para a igreja. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, que toda a prosperidade que o Senhor dá para a igreja tem duas funções. A primeira, satisfação. 1 Timóteo capítulo 6, digam aos ricos nessa terra que eles não sejam arrogantes, nem coloquem as incertezas deles, a força deles nas incertezas das riquezas, mas que eles confiem em Deus, que tudo provê para satisfação. Então tudo que o Senhor quer te dar, Ele quer te dar para que você seja satisfeito. Consagre tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão realizados. Você se satisfará. Não pense você que o Senhor quer que você viva uma vida de sofrimentos, de negações. O negação que o Senhor Jesus pede é a negação da soberba, da arrogância. Mas o Senhor quer dar satisfação, tem sonhos que o Senhor quer que você cumpra, que você realize. Então o Senhor nos abençoa por dois motivos: para satisfazer e para boas obras. Para satisfazer, satisfação pessoal e generosidade. É para isso que o Senhor abençoa a igreja. Então quando o Senhor te abençoar, meu irmão, quando o Senhor te der tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que o Senhor tem cumprido na sua palavra, porque você fez um voto com Deus, compre sorvete e ajude os pobres. Toma sorvete à vontade. Compra um carro zero lindo e convida o irmão que não tem carro para dar uma carona para a igreja. Constrói aquela casa maravilhosa e faz daquela casa um connect onde você chama os seus amigos, os seus familiares, e ao invés de fazer promiscuidade dentro daquele lar, que o nome do Senhor seja exaltado naquele lar, porque foi Ele que te deu, e se Ele te deu, que Ele seja exaltado com tudo aquilo que Ele te deu. É isso que a oração do voto tem poder de realizar.
Meu irmão, o Senhor é fiel, Ele cumpre a sua palavra com a sua igreja. Hoje pela manhã eu não ministrei as outras 2 orações. E eu quero falar com calma, eu não quero ter pressa. Eu quero falar sobre o poder da oração relacional, que é aquela oração do quarto, aquela oração do relacionamento com Deus, aquela oração da revelação, aquela oração do fortalecimento pessoal, aquela oração que a gente menos fala e mais ouve. Aquela oração quando o Senhor vem e fala conosco, quando nós damos ouvidos e somos sensíveis à voz do seu Espírito. E a relação e a oração congregacional. Se como igreja nós soubéssemos o poder que tem a oração da igreja quando se une. Essa oração é poderosa, meu irmão. Essa oração, historicamente, biblicamente, é a oração que traz e que enche a casa, a igreja, o povo do Espírito Santo de Deus. Essa oração, a oração congregacional, é essa oração que nós como igreja temos que fazer para os nossos irmãos na Venezuela. O Senhor vai derrubar o principado de morte e de destruição daquele lugar. Foi essa oração que nós fizemos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajudasse, que o Senhor nos auxiliasse. É essa oração que nós precisamos fazer diligentemente. A oração congregacional, a oração da igreja que ora no coletivo, ora pela sociedade, ora pelas autoridades, ora pela nossa nação, ora pelo povo. A oração que nós oramos e o Senhor desce com poder. Segundo a crônica, Josafá recebeu a notícia de que um exército amonita vinha contra ele. E esse exército era terrível. E Josafá, tomado de desespero, a Bíblia diz que ele convocou uma assembleia. E ele chamou todo o povo. E ele convocou um jejum. E eles começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a buscar ao Senhor, e começaram a clamar pela misericórdia do Senhor. Judá e todo o povo começaram a orar, quando de repente diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre Jaziel, que estava na assembleia. E Jaziel se levantou no meio da assembleia e disse assim: assim diz o Senhor, não tenham medo, porque esta guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Meu irmão, quando a igreja se levanta para orar, meu irmão, o Senhor diz assim: a guerra de vocês não é de vocês não, a guerra de vocês é minha. Aquele que toca na minha noiva, toca em mim. Aquele que se levanta contra a minha noiva, se levanta contra mim. As nossas guerras, meu irmão e minha irmã, nós temos um general poderoso de batalha. Quando nós começamos a orar, as armas que nos são dadas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração tem esse poder. Salomão, na consagração do templo, diz a Bíblia que todo Israel estava reunido, e Salomão sobe numa plataforma como essa aqui, e ele diante de todo o povo ergue as suas mãos e começa a orar, começa a consagrar, começa a dizer: Senhor, ouve a oração feita nesse lugar. Quando alguém pecar e nesse lugar clamar por misericórdia, que ele seja perdoado. Quando alguém precisar de sabedoria e nesse lugar clamar, que ele seja ouvido. Que o Senhor esteja atento, que os teus ouvidos estejam atentos à oração feita nesse lugar. A Bíblia diz que de repente a glória do Senhor desceu de tal forma, fogo desceu dos céus, consumiu o holocausto, a fumaça entrou de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar no templo. É a oração da igreja, meu irmão. A gente pensa que o Pentecostes foi novidade. Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa, e virou aquilo que parecia como labaredas de fogo que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sempre que a igreja se reúne para orar, todos são cheios do Espírito Santo. Quando Pedro e João estavam saindo da prisão, a igreja começou a clamar dizendo: Senhor, nos dá a palavra, Senhor, nos livra do mal, Senhor, guarda a igreja. A Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, Atos 4, o lugar estremeceu, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e anunciavam a palavra corajosamente. Sabe o que traz o Espírito Santo de Deus para dentro do local onde a igreja está reunida? A igreja orando. Quando nós erguemos a nossa voz de oração,
Não se trata de um orar e os outros todos ficarem olhando. Se trata de cada um erguer a sua voz em oração, meu irmão. O Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, as coisas acontecem, o poder se manifesta, o milagre acontece, os dons são distribuídos, a cura acontece. Tudo aquilo que nós precisamos vem do Espírito. Jesus disse: aqueles que clamam, o Senhor dará o Espírito Santo. Cheios do Espírito, meu irmão, cadeias se rompem. Paulo e Silas estavam como igreja: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, não foi o que Jesus disse? Ali eu estarei. Estavam dentro de uma prisão, só tinha Paulo e Silas convertidos. Perto da meia-noite, eles oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam. De repente, um terremoto abalou os alicerces daquela prisão. Eles foram libertos. É poder da oração. Pedro estava preso, sentenciado no coração por Herodes, que iria matá-lo. E a Bíblia diz que quando ele estava preso, cercado por 16 guardas à sua volta, trancados nos pés e nas mãos, enquanto ele estava preso, a igreja orava por ele continuamente. E enquanto a igreja orava por ele continuamente, por isso que a Bíblia diz: orem pelas vossas autoridades. Muitos que estão governando hoje estão aprisionados, mas a oração da igreja libertará eles. A oração da igreja abrirá a mente deles. A oração da igreja trará sobre eles um coração justo, trará sobre eles o entendimento da palavra, e nós teremos uma nação justa, uma nação abençoada. É a oração da igreja. Por isso, nessa noite, meu irmão, creia no poder da oração. Ela é poderosa e ela é eficaz. Eles oraram, um anjo veio e libertou Pedro da prisão. Quando você ora, coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós oramos como igreja, pessoas que estão cativas são libertas, pessoas que estão aprisionadas são libertas. Faltas que eu e você temos, o Espírito Santo desce e preenche quando a igreja ora. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos colocar de pé então em nome de Jesus. Eu quero te chamar para orar. E eu quero te desafiar nesse momento a declarar o que você crê. Nós vamos fazer um louvor. E enquanto o louvor adora ao Senhor, ore ao Senhor. Ore ao Senhor com a oração que você tem. Mas ore, fale com Deus, porque o Deus que você serve te ouve. E o Deus que você serve te responde. E o Deus que você serve, Jesus disse que se você pedir, lhe será dado. Se você buscar, você encontrará. Se você bater, a porta lhe será aberta. Agora tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. Isso é oração. Clama a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandiosas, encobertas, que vocês não conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e quê? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido, e sararei a sua terra. A oração não foi eliminada. A oração é poderosa. A oração não pode ser perdida. Que o Senhor levante uma igreja que é jovem, mas que é de oração em nome de Jesus. Porque é na oração que nós veremos o milagre. É na oração que nós veremos o poder de Deus. É orando. Orai sem cessar, é o que diz a Bíblia. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todo tempo, levantando mãos santas e orando ao Senhor, é o que disse Paulo a Timóteo. Então ora, eu te desafio a orar, porque se a palavra é de Deus, meu irmão, o sinal vai acompanhar. E se você orar, você vai ouvir a resposta do Senhor para a sua vida. Você vai ver um Deus que se move na oração. Nós podemos orar por você, e nós vamos orar por você. Se essa mensagem falou com você e você precisa de oração, nós vamos orar por você, porque a igreja está aqui para isso. Mas quando você vier para frente, não simplesmente ouça uma oração, concorde com a oração, fale na oração, abra tua boca em oração, e você vai conhecer um Deus que responde. Amém? Vamos orar então, fala com Deus.
ilumina céus e mar.